Olá pessoal do Música é para Paroxítona, estamos aqui novamente para postar aqui um vídeo para homenagear um grande artista pop, um dos maiores do mundo de todos os tempos aí, que está completou agora no último dia 10 de janeiro, 80 anos. Estamos falando de Roderick David Stewart, ou simplesmente Rod Stewart, um cantor britânico que começou lá em meados da década de 60, atravessou as décadas, aí, e até hoje, aí, aos 80 anos, continua ainda dando seu show aí. Um grande artista, irreverente, um cara assim, boa gente, querido por todos. Então vamos falar um pouquinho, a gente já falou aqui alguns anos atrás do Rod, e agora nos 80 anos é óbvio que não deixaríamos de falar do Rod Stewart. Como eu disse, Rod Stewart começou lá no meados da década de 60, lá como vocalista do Jeff Beck Group. Jeff Beck era um grande guitarrista, um cara assim fantástico, um dos maiores guitarristas do mundo de todos os tempos. Faleceu aí há mais ou menos uns 2 anos atrás, mas um cara assim incrível. O Jeff era amigo dele e tal, e ele fazia parte do Jeff Beck Group. Depois, no final da década de 60, ele acabou montando aí, desfez aí o Jeff Beck Group. O Jeff Beck foi fazer carreira solo como guitarrista e cantor e tal. E aí ele participou ainda de um grupo chamado The Faces. No The Faces tinha 2 figuras conhecidas, ele e o Ron Wood. Ron Wood é aquele cara aquele guitarrista que depois entrou lá no Rolling Stone. O Ron Wood até parecido com ele, assim, um jeitão magrão, assim, cabelo e tal, e o pessoal achava que era até o irmão dele. Mas não era não, na verdade eram parceiros lá no The Faces, e depois o Ron Wood foi pro Rolling Stones, como eu disse. Paralelamente aí ele começou uma carreira solo, o Rod Stewart, em 1970. O The Faces começou em 69 e foi até 75. Mas o Rod queria realmente fazer uma carreira solo e o fez. Rod Stewart vendeu mais de 265 milhões de cópias em todo o mundo, tornou-se está entre os 25 artistas aí do mundo pop mais importante, mais bem-sucedidos do mundo pop, e aí o Rod fez essa carreira que a gente vai falar um pouquinho aqui. Rod Stewart gravou mais de 30 álbuns solo, né? Depois, além das coletâneas que ele fez e tal, ele só teve sucesso assim mundialmente, tornou-se conhecido lá em 1975. E a gente vai falar um pouquinho das músicas depois e do carro-chefe desse álbum, que é o Sailing, que a gente vai deixar aqui na descrição para vocês, a música Sailing. Lá no finalzinho, a gente já postou, e não tem como postar aqui o Rod Stewart sem falar dessa música, um clássico que além de ser o primeiro sucesso, talvez tenha sido o maior sucesso do Rod. Foi gravado lá no disco Atlantic Crossing, seu 6º álbum já, solo. Daí por diante, o Rod tornou-se, como eu disse, uma grande estrela mundial. Em 2002, fazendo um parênteses aqui, em 2002 até 2010, o Rod Stewart, ele deixou um pouco o rock de lado e gravou umas músicas, assim, uns clássicos da música norte-americana, com aquela voz rouca lá, uma voz assim, apesar de ser rouca, de roqueiro e tal, mas é uma música que combinava muito bem com as músicas, com os clássicos americanos. E aí ele gravou alguns álbuns chamados Great American Songbook, que na verdade eram as músicas da Broadway, lá da década de 40, 50. E aí fez bastante sucesso. Eu tenho aqui o volume 2 desses álbuns que ele resolveu gravar. Fez muito sucesso. Aqui tem As Time Goes By e outras músicas aqui clássicas. Então ele se deu muito bem, fez shows aí. Fez 5 álbuns, e aí esse aqui é o número 2 do Rod Stewart. Um parênteses aí na carreira dele de 2002 a 2010. Então a gente vai falar aqui das músicas
de algumas músicas aqui. Vamos falar aqui de You and My Heart, que é uma música lindíssima que ele fez lá em 77, lá no álbum Footloose e Face Free. Foi seu 8º álbum. Essa música tocou demais, uma música lenta, lindíssima. Ele fala aí de uma paixão que na verdade não tinha nada, começou devagar, depois tornou-se arrebatadora. Aí ele fala um pouco que comparava-se as suas paixões, a arte que ele era apaixonado, o futebol, ele falou do futebol aqui, comparava a moça aí, um time de futebol que ganhava campeonato, um negócio bem romântico assim, bem reverente, uma música lenta, lindíssima, You're in My Heart, que o futebol, as artes, a música era a grande paixão aí do Rod, ele acabou colocando aí nessa canção. No mesmo álbum tem um outro rock aí, já o estilo dele, né? E, na verdade o Rod Stewart, lá dentro do The Faces, ele foi um dos caras assim que foi referência aí pra música punk e tal. Depois ele foi mais pro rock romântico e tal. Mas tem muita gente do punk aí que se espelhava muito nele, no Ron Wood, né? O Sex Pistols, por exemplo, que era uma banda de punk rock. E aí eles acabou sendo meio referência aí. Mas aí o Rod, a partir de 75, 77, foi mais romântico, começou a gravar um pop rock, de vez em quando. E esse Rock Legs aqui é uma música que ele faz uma menção aí às pernas da moça, só que ele fala da juventude, das pernas, fazendo uma analogia sobre essa coisa da juventude, querer coisa nova, se arriscar, essa anatomia aí. Falava também, ele mostrava um pouco essa rebeldia dos jovens na época, que era bastante forte. Rock Legs, uma música bem rock mesmo, bem legal. Tá dentro desse álbum aí, Footloose e Fancy Free, lá de 77. Depois, em 78, tem uma música aqui que tornou-se um clássico dele. Tem até uma ligaçãozinha com o Brasil, que é da do You, né? Ele faz uma expressão da I Think I'm Sexy, né? Uma tradução é Você Me Acha Sexy. E ele fez essa música em 78. Essa música foi a música que mais vendeu em toda a história da música lá do cancioneiro dele, né? De todas as músicas. E essa música, como eu disse, tem uma ligação brasileira, porque essa música depois sofreu aí um segundo aí, depois teve a prova disso, aquele cantor nosso, o Jorge Ben, que depois tornou-se Jorge Benjor, processou o Rod Stewart porque dizendo que ele havia plagiado essa música da música Taj Mahal, do Jorge Ben. Se vocês forem ouvir as duas músicas, se caracteriza como um plágio, uma sequência de acordes aí repetitivos. Você pode entrar e dizer, olha, essa música foi copiada e tal e tal. Tem uma regra lá, uma norma musical. E aí o Jorge Ben, realmente, se você ouvir a música, você vê que as duas são... O refrão é bastante parecido à música, né? Essa música foi feita, contando um pouco da história aqui, essa música do Jorge Benjor, ele fez lá em 72, e era somente tocada, era uma espécie de um mantra, porque Taj Mahal, ela é um monumento lá, um mausoléu indiano, contava a história do imperador, que era apaixonado pela sua esposa e tal e tal. E aí o Jorge Ben, que era bastante místico, mexia muito bem com isso, conhecia, profundo conhecedor de história do mundo todo. Aí ele fez Taj Mahal em 72, em 75 ele fez uma letra, né, e gravou lá no disco África Brasil lá. E aí a música fez bastante sucesso, tocou demais. E em 78, então, como eu disse, o Rod Stewart gravou essa música, teve processo e tal e tal. O Jorge Ben acabou ganhando a causa. E aí fez um acordo lá com o Rod Stewart, tudo que ele ganhou lá, que seria direito do Jorge Ben até o momento, ele doou lá para a Unicef, lá para cuidar de crianças e tal, passando fome, aquela história toda. Então ficou um negócio bem legal, até um acordo bem legal. E a partir daí, dentro da música, o Rod Stewart colocou como compositor também o Jorge Ben, né? Depois, em 2002, o próprio Rod Stewart contou um pouco da história dessa música que ele fez, e realmente ele admitiu o plágio.
Ele falou que foi inconsciente, porque ele vinha muito pro Brasil aqui, no carnaval e tal. E aí ele ouvia demais essa música no carnaval, tocava, aquilo ficou martelando na cabeça dessa. Teteretetê, teteretetê, lá, depois vocês vão ouvir. E aí ele voltou lá para fazer uma música, ele tinha já a letra na cabeça para fazer, daí ele não teve jeito, ele colocou lá a música, lá o ritmo contagiante do Jorge Ben e admitiu o plágio. E ficou tudo certo, todo mundo conversou, e aí essa é a história aí do You Think I'm Sexy, uma música maravilhosa, tanto com o Jorge Ben, o Taj Mahal, quanto com o Rod Stewart, com melodias muito parecidas. Depois a gente vai falar aqui de uma outra música do Rod, que é Some Guys Have All the Luck. Quer dizer, alguns garotos têm toda a sorte que alguns garotos têm e tal e tal. Essa música foi gravada pelo Rod Stewart em 84, lá do álbum Camouflage. Uma curiosidade também, essa música originalmente ela foi feita em 1973 por um compositor lá britânico chamado Jeff Fortgang, lá em 73, uma música bem legal, ele gravou. Essa música entrou nas paradas britânicas, alcançou lá o top 10 lá, fez bastante sucesso. Tanto fez sucesso que daí em 82 o Robert Palmer gravou no seu disco, muito bem também. Robert Palmer é um dos componentes lá do Emerson, Lake and Palmer, um grupo lá de rock progressivo dos anos 70 que fez muito sucesso. E o Robert Palmer depois gravou na sua carreira solo essa música. E 2 anos depois, em 84, o Rod Stewart gravou essa música aí do Jeff. Muito legal, muita gente vai lembrar, tocou bastante essa música e ficou aí na cabeça das pessoas. Mais a gravação aí do Rod Stewart, uma música bem legal, Some Guys Have All the Luck, de 84. Depois tem Forever Young, que é bastante conhecida, foi gravada lá em 88, do álbum Out of Order, do Rod Stewart. É uma música homônima do Bob Dylan, Jovem para Sempre, a tradução aí, né, direta. O Rod Stewart tinha feito essa música, depois acabou reivindicando também, essa música é minha e tal e tal. E o Rod Stewart era muito boa gente, muito tranquilo com relação a isso. Falou, não, beleza, vamos dividir aí os royalties, não tem problema nenhum. O Rod Stewart sempre foi muito tranquilo com relação a isso e ficou. Mas essa música, ela é homônima de uma música lá do Bob Dylan, lá de 74. Então, uma música bem legal também, Forever Young. Não é a mesma música, mas tem algumas coisas parecidas e tal. Não chegou a virar briga, mas a coisa... Só pra gente fazer uma relação aí com essas duas músicas aí. Depois tem uma lindíssima que toca, esses dias mesmo eu ouvi no carro, uma música também lá de 91, que é Have I Told You Lately. Essa música foi gravada no álbum Vagabond Heart, do Rod Stewart de 91. E a tradução seria Eu disse ultimamente, ou recentemente, que te amo. Tal. Essa música é do Van Morrison. O Van Morrison era um cantor também, compositor britânico, irlandês na verdade, britânico, que escreveu a música e gravou lá em 88. O Rod Stewart viu a música e falou, não, vou gravar em 91. Ele tinha uma mão muito boa também para ficar escolhendo o repertório. E aí não teve dúvida, gravou, fez muito sucesso, uma música lindíssima, gravou e encantou. E aí, relembrar aqui então, para deixar também na descrição, relembrar aqui o Sailing lá de 75, que é uma música lindíssima, eu considero a melhor música mais bonita do Rod. Então vamos deixar aqui essas músicas aqui para vocês darem uma olhada. Tem outras, a gente já postou algumas, não tem como postar tudo, mas não podíamos deixar em branco aqui os 80 anos. É só uma curiosidade também, aqui em 2022 o Rod Stewart foi convidado para cantar lá na cerimônia lá de abertura lá da Copa do Mundo, lá do Catar de futebol, e ele acabou não aceitando, porque, segundo ele, o Catar violava alguns direitos humanos aí, ele acabou não indo. Então o Rod Stewart é um cara assim, muito presença aí dentro do mundo, muito antenado aí nas coisas. Então é um cara assim, fantástico.
está sempre aqui no Brasil, gosta muito do Brasil, do futebol brasileiro, e disse que trocaria tudo que ele teve para ser um bom jogador de futebol. Apaixonado por futebol, principalmente pelo nosso futebol aqui e pelo nosso carnaval. Então, fica aqui essa homenagem. Eu tenho aqui uma coletânea do Rod Stewart, que tem aqui os principais sucessos dele. Óbvio que depois ele teve outros sucessos que não estão nessa coletânea. E aí essa lembrança, então, aqui dos 80 anos do Rod Stewart, enorme, gigante cantor pop aí, dentro da música mundial inglesa, né, e mundial. Então, um grande abraço, curtam aí na descrição essas músicas que eu falei, relembrem aí das histórias, e até a próxima postagem.